Olá, fãs da ciência! Já se perguntaram como os objetos de metal são feitos? Tudo começa com um processo chamado solidificação. A solidificação do metal é como uma transformação mágica, onde o metal quente e derretido esfria e endurece em uma forma sólida. Este processo é super importante na fabricação de todos os tipos de coisas, desde colheres e garfos a carros e aviões. Sem a solidificação, não teríamos nenhum dos objetos de metal dos quais dependemos todos os dias. É um processo fundamental na manufatura e engenharia, e é muito legal aprender sobre ele. Então, preparem-se para mergulhar no fascinante mundo da solidificação de metais. Para entender a solidificação, precisamos ampliar as partículas minúsculas que compõem o metal, os átomos. No estado líquido, os átomos de metal são como um bando de crianças hiperativas em um playground, movendo-se livremente e esbarrando uns nos outros. Mas à medida que o metal esfria, esses átomos começam a perder energia e diminuem a velocidade. Conforme a temperatura cai ainda mais, os átomos perdem ainda mais energia e começam a se sentir atraídos uns pelos outros. Eles começam a se unir, formando ligações fortes e se organizando em um padrão específico. Esse arranjo organizado de átomos é o que confere ao metal sólido sua resistência e estrutura. É como se os átomos estivessem de mãos dadas, formando uma rede forte e estável. O processo de solidificação não acontece de uma só vez. Começa com uma etapa crucial chamada nucleação. Imagine jogar um punhado de bolinhas de gude no chão. Algumas bolinhas podem se aglomerar, formando pequenas pilhas. Essas pilhas atuam como pontos de partida para estruturas maiores. Da mesma forma, durante a nucleação, minúsculos aglomerados de átomos no metal fundido começam a se organizar no padrão específico do metal sólido. Esses aglomerados, chamados núcleos, atuam como sementes para o processo de solidificação. Eles fornecem um modelo para outros átomos se conectarem, iniciando a transformação do líquido para o sólido. Uma vez que os núcleos se formaram, o processo de solidificação entra em alta velocidade com o crescimento do cristal. Os átomos no metal fundido continuam a perder energia e se ligam aos núcleos existentes ou uns aos outros. À medida que mais átomos se ligam aos núcleos, os cristais crescem cada vez mais. Esses cristais não são o tipo que você encontra em geódos. São estruturas microscópicas que se interligam e crescem até que todo o metal fundido se transforme em uma massa sólida. O tamanho e a forma desses cristais podem influenciar significativamente as propriedades mecânicas do metal solidificado, como sua resistência e ductilidade. Seção 5. Fundição de metal. Moldando sonhos fundidos. Agora que entendemos o básico da solidificação, vamos falar sobre como podemos usá-la para criar objetos de metal. A fundição de metal é um processo de fabricação em que o metal fundido é derramado em um molde, deixado solidificar e depois removido para criar a forma desejada. Pense nisso como fazendo gelatina. Você despeja a mistura líquida de gelatina em um molde, deixa esfriar e solidificar na geladeira e, em seguida, você tem um molde de gelatina no formato desejado. A fundição de metal é semelhante, exceto que usamos metal fundido e moldes especiais que podem suportar altas temperaturas. Seção 6. Ferramentas do ofício. Moldando metal fundido. A fundição de metal requer algumas ferramentas especializadas para lidar com o metal fundido e criar as formas desejadas. Uma das ferramentas essenciais é o forno, que é usado para aquecer o metal até que ele derreta. Os fornos vêm em diferentes formas e tamanhos, dependendo do tipo e da quantidade de metal que está sendo fundido. Outra ferramenta crucial é o molde, que
que dá ao metal fundido sua forma. Os moldes podem ser feitos de vários materiais, como areia, gesso ou metal, e seu design é crucial para produzir peças fundidas precisas e detalhadas. Outras ferramentas usadas na fundição de metal incluem conchas para transportar metal fundido, cadinhos para conter o metal fundido no forno e várias ferramentas para remover a peça fundida solidificada do molde. Seção 7. Controle de qualidade, garantindo uma fundição impecável. A fundição de metal é um processo complexo e às vezes as coisas podem dar errado, levando a defeitos no produto final. Um problema comum é a porosidade, que ocorre quando bolhas de gás ficam presas no metal solidificado, criando pequenos orifícios ou vazios. Esses vazios podem enfraquecer o metal e torná-lo mais suscetível a falhas. Outro problema é o encolhimento, que ocorre quando o metal se contrai à medida que esfria e solidifica. O encolhimento pode fazer com que a peça fundida se deforme ou distorça, tornando-a imprecisa ou inutilizável. Para evitar esses problemas, os metalúrgicos controlam cuidadosamente o processo de fundição, monitorando a temperatura, a taxa de resfriamento e outros fatores para garantir um produto de alta qualidade. Seção 8. Conclusão. A importância duradoura da solidificação do metal. Bem, aí está. Exploramos o incrível mundo da solidificação de metais, desde a dança microscópica dos átomos até os processos em grande escala usados na manufatura. Entender a solidificação é crucial para criar objetos de metal fortes e confiáveis que usamos todos os dias. Então, da próxima vez que você pegar um garfo, uma chave inglesa ou até mesmo olhar para um carro, lembre-se da incrível jornada da solidificação do metal que tornou tudo isso possível. Continue fazendo perguntas e explorando o mundo ao seu redor. A ciência é demais.